Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Todo mundo que chegou aí. A gargantinha não tá muito boa não, com esse frio. Ainda não me acostumei. 2 anos em São Paulo, ainda não me acostumei com esse frio, minha gente. Mas Deus abençoe cada um que tá aí. Ivanildo, Fabiola, Ione, Kaline, Aline. Faltou só uma letra, né? Jankeli. Pessoal que já tá acostumado, né? E às vezes o pessoal novo vai chegando, né? Que Deus abençoe cada um. E já começamos, né? Adorador por excelência, que sejamos adoradores do Senhor, não só através da música, mas em todos os momentos da nossa vida, mesmo nas dificuldades. Somos adoradores porque tá no nosso DNA. É isso. Graça e paz, irmãos da Memorial. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Érica. Boa noite, Ione, Kaline, Chankreli, Vanilde, Fabiola, Aline, todos que estão assistindo, sejam muito bem-vindos. Compartilhe aí nos grupos, pessoal. Chame o pessoal para vir cultuar com a gente. A gente começou o culto agora. Ainda dá tempo, certo? Quem ainda não chegou no louvor, porque isso acontece até quando a gente estava reunido no templo, né? O pessoal chega no meio do louvor. Então, que vocês possam
convidar os restos dos irmãos para adentrarem na nossa live e a gente poder fazer esse culto para a glória de Deus. Eu creio que a mensagem que nós vamos entregar essa noite vai tocar o coração de muitas pessoas. Então, que vocês possam aí chamar o resto do pessoal, dar um toque lá no WhatsApp ou no Face mesmo e falar: olha pessoal, a live já está ocorrendo, então compareçam, vão lá, falem com os meninos, dê um apoio. Então vamos lá, pessoal. Orar. Antes eu gostaria de orar, né, pra gente receber do Senhor a melhor coisa que Ele tem para nos oferecer hoje. Que não sejam palavras minhas, mas que sejam palavras do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nos colocamos na Sua presença agora para primeiramente Te agradecer por essa oportunidade que nós temos, Senhor, Obrigado, de nos Senhor. reunir online. Amém. Jesus. Ô Senhor, cada um Pai. no seu lar, Senhor, através dos aparelhos smartphones ou da televisão ou do notebook, Jesus, Senhor, Senhor. estamos reunidos num só pensamento, num só coração, Amém. querendo buscar a Tua face, querendo buscar a Tua vontade, Senhor. Jesus, Senhor. Sabemos que a situação que nós estamos vivendo hoje é complicada, que está muito difícil, Senhor, mas nós estamos reunidos aqui para invocar o Teu nome, Amém, porque o Jesus. Senhor é o único Deus que pode intervir nessa situação. Amém. E nós Te agradecemos por essa oportunidade de vivermos num país onde nós temos a livre oportunidade de exercer a nossa fé e Te invocar, Senhor, onde quer que estejamos. Te agradecemos por essa liberdade, apesar de estar sermos restringidos ao templo, somos livres ainda para Te adorar em nossas casas. Amém, Jesus, E nós Te obrigado. agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Venha falar conosco grandemente aos nossos corações, pois eu creio que o Senhor tem uma mensagem muito especial para entregar para o coração de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Faça esse presente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou mais gente, né? Estamos bem, Érica. Obrigado por perguntar. Boa noite, Jurandir. Ione tá falando que te ama. Olha Que só. Eliana apareceu. Leliana apareceu. Aline elogiando a voz. George é a Igreja de Cristo, né? De Mossoró, do bairro Barrocas. É isso aí. Enfim, até minha mãe entrou já. Irmãos, assim, o que eu tenho para falar para os irmãos hoje é algo que eu tive meditando muito esses dias e é uma mensagem complicada de entregar porque pega todo mundo. Não pega só quem eu vou falar, pega desde mim até o pastor, até o membro menor, até todo mundo. Eu não tô aqui para acusar ninguém, eu não tô aqui para apontar o dedo para ninguém, eu tô aqui para entregar o que Deus colocou no meu coração. E a palavra que eu tenho para entregar para os irmãos hoje tem por tema motivos que nos levam ao exílio. A palavra exílio significa um local onde uma pessoa foi levada como escrava contra a sua vontade, foi levada para longe e lá ela permanece aprisionada, sem poder voltar ao local de origem dela. E quando nós olhamos a nossa situação hoje, nós estamos, de certa forma, num exílio, porque nós estamos presos em nossas casas, não podemos nos reunir no templo, não podemos nos abraçar, não podemos expressar o nosso carinho, o nosso amor aos nossos irmãos. E, de certa forma, isso é um exílio. E eu quero refletir aqui com os irmãos por que nós estamos vivendo esse momento, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Por que nós estamos vivendo esse exílio mundial, onde nós não podemos ter a liberdade que nós tínhamos antes? E eu fui refletir olhando para a Sagrada Escritura, para ver o histórico bíblico, o motivo que
que Deus permitiu que Israel fosse levada cativa muitas vezes e os motivos eram sempre os mesmos. E quando eu fui refletir, olhando para os tempos atuais, infelizmente nós vivemos o tempo que Israel viveu naquela época, que foi levado ao exílio. E quais eram os motivos que levaram essas pessoas ao exílio? Foi justamente a transgressão à vontade de Deus, a transgressão a tudo o que Deus tinha estabelecido para o povo seguir. E quando a gente vê os motivos, um dos motivos principais foi que o povo deixou de seguir a Deus e passou a seguir outros deuses, deuses estranhos, Baal, Aserá e outros deuses, milhares de deuses que não faziam parte da aliança que Deus tinha feito com Israel. E quando a gente olha para nós como igreja, aqui no Brasil e no mundo, a gente pensa, não, mas eu não tenho outros deuses, eu só confio em Deus, eu só confio no Senhor Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. Certo, sua boca pode dizer isso, mas e suas ações? Suas ações mostram isso? Suas ações mostram que você realmente tem um único Deus no seu coração? Ou você confia mais nas suas finanças? Ou o seu Deus é a sua família? Ou o seu Deus é você mesmo? Ou é na sua própria força, na sua própria mão, que é o seu Deus? Ou o seu emprego é o seu Deus? Ou a sua esposa é o seu Deus? Os seus filhos são o seu Deus? Tudo pode se tornar um Deus quando a gente passa a dar mais importância a essas pessoas ou a essas coisas do que ao nosso Deus. Mais atenção a isso, mais adoração a isso. Quando a gente passa a confiar mais nas coisas ou nas pessoas do que em Deus, nós estamos de certa forma endeusando essas pessoas. Então, isso reflete o que aconteceu em Israel, quando eles deixaram o único Deus e passaram a adorar outros deuses. Outra coisa muito grave que Deus abominava e que continua abominando foi a idolatria. Naquela época Israel se curvava a outros deuses, a sacerdotes de outros deuses e adoração a outras coisas fúteis que Deus reprovava completamente. E olhando para hoje, nós como igreja, nós temos sido idólatras? Nós temos sido... Olha, irmãos, que fique muito claro que eu não estou acusando ninguém, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Eu estou querendo trazer uma reflexão para que nós olhemos para dentro de nós e enxerguemos se realmente nós temos sido aquilo que Deus quer que nós sejamos, ou nós temos negligenciado a nossa fé por muito tempo e por isso esse juízo veio até nós. Então vamos pensar mais um pouco. A idolatria. Idolatria nem sempre é para imagens de escultura. Às vezes pode ser um cantor famoso que você gosta, ou um videogame que você não larga, ou então uma rede social que você não abre mão, tá lá 24 horas idolatrando, ou então um famoso que você considera muito. Sabe, idolatria pode ser muita coisa, ou dinheiro, ou as pessoas, o status que você tem pode ser uma forma de idolatria. Então você pode idolatrar outras coisas que não sejam imagem de escultura. Isso é idolatria. Você pode até idolatrar a si mesmo. Então colocar qualquer outra coisa acima de Deus e adorar aquela coisa passa a ser idolatria. Outra coisa que Israel fez, que Deus reprovou muito, foi justamente ficar chamando o nome de Deus para coisas fúteis, coisas que, sabe, não tem importância. Praticamente transformar Deus
como uma coisa qualquer, como uma coisa que não tivesse importância, que não merecesse a nossa reverência e o nosso respeito. E foi isso que Israel fez. E nós, nos tempos atuais, o que nós temos feito? Será que a mesma boca que adora ao Senhor, que adorava ao Senhor dentro do templo e falava: Senhor, Tu és o meu Deus, quando saía fora do templo falava palavras torpes, xingava, falava coisas que não devia? A mesma boca que adorava era a mesma boca que falava coisas que não podiam ser pronunciadas. Então, que a gente possa ter essa reflexão, irmãos, que a gente possa pensar, olhar para dentro de nós profundamente e pensar: Senhor, será que a minha boca, a mesma boca que era usada para te glorificar, eu usava para fazer coisas erradas? Será que a mesma boca que invocava o teu santo nome eu estava usando para fazer coisas de maldição, amaldiçoar as pessoas que estavam à minha volta, ou até a mim mesmo, trazendo maldições para dentro do meu lar? Então que a gente possa pensar, irmãos. Outra coisa, momentos para buscar ao Senhor. Isso tinha se tornado muito, muito escasso em muitos lares cristãos. Momentos para buscar a Deus. O povo de Israel, naquela época que foi levado ao exílio, tinha deixado de buscar a Deus. Foi buscar outras coisas. Foi buscar o comércio, a riqueza pessoal. Foi buscar outras coisas. E deixaram de cultuar a Deus. Deixaram de frequentar o templo, de orar, de buscar ao Senhor. E nós, muitas vezes, só íamos à igreja, a gente sente falta hoje, mas muitos de nós só iam na igreja no domingo de noite. Só uma vez por semana. Não estou falando que era por má vontade, mas muitas vezes por falta de tempo. Porque tínhamos faculdade, tínhamos emprego, tinha família, tinha não sei o que, tinha BBB, bababá, muita coisa. A gente se ocupava e não tinha nenhum momento especial para a gente buscar ao Senhor com frequência, com vontade. Não tinha esse momento. Então, isso fez com que Deus reprovasse Israel, porque Israel não estava buscando mais a Deus, não estava consultando mais a Deus para nada. Buscava Deus raramente. E outra coisa, honrar a família. Israel tinha parado de honrar os seus familiares por conta que tinha deixado de buscar a Deus. E quantas vezes a gente também não parou de honrar os nossos familiares? Filhos, quantas vezes vocês não pararam de desobedecer os seus pais? Pais, quantas vezes vocês não pararam de amaldiçoar os seus filhos? Hoje nós vemos aí grandes casos, muitos casos, basta você ligar no jornal, de maridos matando suas esposas, mães matando seus filhos, porque não aguentam conviver dentro de casa. Por quê? Porque algo que estava já forte aflorou nessa quarentena. As pessoas não estão se suportando mais. Elas não conseguem conviver. Um dia desses eu estava assistindo uma cientista, uma neurocientista cristã, falando sobre os pais que procuravam ela desesperadamente, falando que não aguentavam mais de desespero por causa da ansiedade dos seus filhos dentro de casa, que não conseguiam mais ficar dentro de casa. E ela falou algo muito interessante. Ela falou que ficou pensativa e preocupada, pensando se essa ansiedade realmente vinha dos filhos ou era algo que os próprios pais estavam refletindo nos filhos. Com palavras às vezes falando: ah, eu não aguento mais esse menino aqui dentro de casa. Ah, só me dá trabalho. Ah, meu Deus do céu, quando é que eu vou conseguir tirar esse menino daqui dentro de casa? Ele está tirando a minha paciência, está tirando a minha paz. Como assim, irmãos? Como assim? Isso é uma realidade. Infelizmente, eu tenho que admitir que isso é uma realidade. Os pais refletem isso nos filhos. Não que os filhos também não tenham culpa.
Porque é dever do filho honrar o pai e a mãe, independente do que aconteça, independente do que o pai ou a mãe faça. Mas também, irmãos, a igreja, a base da igreja é a família, que também é a base da sociedade. Então é bom os pais honrarem seus filhos, os filhos honrarem seus pais, irmãos honrarem seus irmãos e o marido honrar sua esposa e vice-versa. Tem que haver respeito, tem que haver reciprocidade dentro de um lar. E nós deixamos isso. Assim como Israel naquela época também deixou. Quantos pais não vendiam seus filhos como servos, como escravos, para tentar conseguir dinheiro na época de Israel? Não vemos isso hoje porque a escravidão no Brasil é proibida. Mas eu tenho certeza que se fosse permitido ainda a escravatura, nós veríamos coisas assim, de pais vendendo seus filhos. Porque olha a situação que chegamos, de pais matando seus filhos, filhos matando seus pais. Porque não aguentam conviver nem uma semana juntos dentro de casa. Então a gente tem que parar e refletir, irmãos. Se realmente nós temos sido a igreja que nós sempre falamos dentro do templo, temos sido fora também. Porque não basta ser igreja só dentro do templo, temos que ser igreja fora também. Para falar a verdade, temos que ser igreja mais fora do templo do que dentro. Porque a palavra igreja, que do original é eclésia, significa chamados para fora. Não é para dentro de um templo de pedra, é para fora, para a sociedade, para espalhar as boas novas, para mostrar não só com palavras, mas com seu exemplo, com seu testemunho, com a sua vida, refletindo com a sua família, com as suas ações, no seu trabalho, com a sua boca, com as coisas que você fala. Você acha que seus colegas de trabalho não reparavam no que você falava, na sua postura? Em muitas vezes que alguma coisa dava errado, em quem que você confiava primeiro? Era em Deus? Ou era no chefe? Ou era no marido? Ou era na esposa? Ou era no pastor? Então, irmãos, eu vou falar aqui um versículo que deixa claro o que fez o povo ir para o exílio. Aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler para os irmãos. Essa aqui é uma revelação de um diálogo onde Deus fala com Jeremias o que ia fazer com Israel, porque Israel tinha deixado de fazer a vontade de Deus. E Deus disse assim para Jeremias: vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com suas próprias mãos. Então, irmãos, será que não tivemos por muito tempo fazendo isso? Assim, irmãos, muitos de nós dissemos que confiamos em Deus, que Deus é o nosso único e suficiente Salvador, mas na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, quem é que a gente procura primeiro? É Deus? Ou é o político? É Deus? Ou é o empresário? É Deus? Ou é o pastor? Quem é que a gente procura primeiro? Quem é que a gente consulta primeiro? É Deus? Que a gente possa refletir, irmãos, se é realmente isso. Se Deus tem realmente sido Deus na nossa vida. Porque Deus não quer ser coadjuvante. Deus não quer ser a última opção. Deus quer ser a primeira opção. Quando algo acontece, Deus não quer ser o último a ser consultado. Deus quer ser o primeiro. Uma das coisas que o povo de Israel sempre fazia na época antes de ser exilado, eles consultavam Baal, eles consultavam Aserá,
consultava milhões de deuses para, por último, pensar no Deus de Israel. Deus era a última opção que eles iam pensar em consultar. E nós temos feito da mesma forma? Será? Vamos pensar, irmãos. Vamos pensar se nós temos colocado Deus como a primeira opção para os nossos problemas, nossas dificuldades. Será se é Deus que nós temos buscado? O Eduardo estava falando aqui sobre a questão da forma como a gente pede as coisas para Deus, né? Que lá em 1 Samuel 8 fala que quando o povo de Israel pediu um rei, Deus já era o rei. Era a teocracia. Deus já era o rei, mas eles não queriam saber, queriam um Deus igual às outras, um rei que diga, igual às outras nações. Tinha que ser um rei como os outros tinham. Aí é aquela história, Deus poderia ter dito como as nossas mães falam, né? Todo mundo tem um rei, menos a gente, mas você não é todo mundo. Né? É tipo isso. E ele falou, né? Pediram muito um rei, Deus deu o rei. Mas eles viram que o rei humano é falho. E muitos reis de Israel levaram o povo à desgraça, né? Como ele estava comentando aqui. A grande maioria. É verdade, depois se dividiu, lá o povo de Israel se dividiu, aí ficou Israel e Judá. Aí Judá uma hora era fiel e Israel não era, e depois eles trocavam, depois os dois ao mesmo tempo não eram, enfim. Mas ter um ser humano guiando é mais complicado, bem melhor quando é Deus guiando, né? Inclusive eu tenho visto, irmãos, assim, a gente vendo o país entrando nesse caos, nessa pandemia. E eu vejo muitas pessoas confiando nos políticos, falando, eles vão nos salvar, é o salvador da pátria, ele pode, ele vai conseguir fazer tudo. Gente, irmãos, se Deus não tiver no comando, pode vir a pessoa mais forte do mundo, não vai conseguir resolver nada. É quando a gente reconhecer que Deus é o único que pode resolver, é que as coisas vão se resolver. Enquanto a gente não reconhecer que é só Deus que pode resolver e que Ele tem que ser a primeira opção, as coisas não vão mudar. A gente vai continuar nesse exílio até entender que só Deus pode nos tirar dessa situação. Temos aqui algumas consequências do que fez o povo ter parado de buscar a Deus. E o que passou a acontecer na nação? Eles passaram a cometer mais homicídios, matar mais, passaram a mentir mais, passaram a roubar mais, passaram a enganar mais, passaram a invejar mais. Exatamente os últimos 5 mandamentos que tinha na tábua dos 10 mandamentos. Eles quebraram os 5 primeiros e os 5 últimos foram quebrados automaticamente. E o que é que a gente vê no Brasil? O que a gente vê na nossa nação? O que a gente vê no mundo? Quantas mortes? Quantos assassinatos? Quantas mentiras? Quanta corrupção? Quanta enganação? Quanta inveja? Até dentro da igreja. Até dentro das nossas comunidades evangélicas. Por quê? Por que tudo isso aconteceu? Porque a gente deixou de buscar a Deus. Porque a gente parou de buscar ao Senhor da forma que Ele deve ser buscado. E aqui eu vou falar os motivos que fazem a gente sair do exílio. A gente como igreja quer sair do exílio? A gente como nação, como mundo, como planeta quer sair desse exílio? A fórmula já foi dada. A fórmula foi dada. Vou falar aonde. É um versículo muito conhecido. Se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz o seguinte: Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei a nação progredir novamente. Ou então, em outras versões, sararei a sua terra. Irmãos, assim,
essa versão, ela tem até um duplo sentido, porque naquela época o povo vivia muito da agricultura. E quando a terra era assolada, automaticamente a economia ia pro buraco. E a nação quebrava. Então fazia com que o país parasse de progredir. A nação parasse de progredir. Quando Deus sarasse a terra física, ele sarava também a terra econômica e a terra espiritual daquela nação. Tudo ao mesmo tempo. A gente quer que isso aconteça? Então eu vou falar quais são os motivos que foram descritos nesse versículo um por um. Queremos sair do exílio? O que o povo de Israel fez quando estava preso na Babilônia, chorando nos salgueiros, com saudade de Sião? O que foi que eles fizeram? Eles passaram a parar de invocar os outros deuses e passaram a invocar em primeiro lugar o único e verdadeiro Deus. Foi isso que eles passaram a fazer, invocar somente a Deus. Não a ídolos, não a outros deuses, não a outras pessoas, a políticos, a entidades, a qualquer coisa. A Deus. Deus primeiramente foi invocado. Ele foi reconhecido como Deus. Em seguida, o que o povo fez? Se humilhou. Não vou falar aqui, eu fui humilhado. Não, irmãos. Não é assim. É você mesmo reconhecer que você não é nada sem Deus. Que você nem sequer consegue respirar, consegue ficar em pé sem Ele. Que Deus é o que te mantém, o que te sustenta. É o que traz o pão até a tua casa, o sustento. Sem Deus você não vive. Sem Deus você não existe. Reconheça, desça, se humilhe. Veja quem você é, que você veio do nada, do pó. E a qualquer momento você pode voltar a ser esse pó. E ninguém nunca mais vai lembrar exatamente a glória que você tinha quando você era vivo. Nós não somos nada, irmãos. E nós devemos reconhecer isso diante de Deus. Não nos humilhando uns aos outros, mas nos auto-humilhando. Abaixando o nosso ego. E reconhecendo que somente Deus pode nos tirar dessa situação. Depois o povo de Israel fez o quê? Ficou orando, adorando e reconhecendo quem é Deus. Porque eles estiveram exilados e tiveram mais oportunidades de buscar a Deus. No meio daquela guerra, daquela confusão, daquela prisão, daquele cativeiro, eles tiveram a oportunidade de buscar a Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles buscaram a Deus. Oraram várias e várias vezes. De dia, de noite, de madrugada, de tarde, em qualquer momento eles estavam buscando a Deus, clamando, com um clamor incessante, 24 horas, pedindo para que Deus os perdoasse e entrasse com providência, pois eles reconheceram que só estavam naquela situação por culpa deles mesmos. Não foi porque Deus foi malvado e quis castigar, ou porque Satanás se levantou e com força abateu o povo de Deus. Não. Eles estavam naquela situação porque eles mesmos permitiram que aquilo acontecesse quando eles se afastaram de Deus. E eles passaram a buscar incessantemente a Deus. Uma oportunidade que nós estamos tendo nesse exílio, nessa quarentena, é buscar incessantemente a Deus. O tempo que a gente não tinha, que a gente estava trabalhando, que a gente estava na faculdade, que a gente estava fazendo curso, que a gente estava correndo no trânsito, hoje a gente tem. Hoje a gente tem tempo para buscar ao Senhor. Se tranca no seu quarto. Tira pelo menos, 30 minutinhos ou 10 minutinhos com Deus. Ou em qualquer lugar que você esteja, tá lavando louça, vai orar a Deus. Ora, Ele está ouvindo, basta você orar com sinceridade. Eu estou no banheiro, vai orar a Deus, Ele ouve. Ore. O Senhor ouve, em qualquer lugar que você estiver.
Basta ser sincero, tendo fé que Ele está te ouvindo, Ele vai te ouvir. E o que o povo fez por último, como chave de ouro, para que eles pudessem sair do exílio? Eles se converteram, mudaram as suas ações, pararam de agir como eles agiam antes e passaram a agir como a nação escolhida por Deus, como servos de Deus. Eles passaram a agir não só mais com palavras, mas com ações, que as outras nações olhavam para eles e viam a diferença, enxergavam que eles eram diferentes, que eles não só falavam da boca para fora, mas que eles viviam aquilo que eles falavam, que eles realmente adoravam o único e verdadeiro Deus, que eles não seguiam Baal e outros deuses. Assim nós também temos que ser. Nós temos que refletir essa glória de Deus. O seu lar tem que fazer isso. É a oportunidade do seu lar brilhar aí no seu bairro, na sua rua. Essa é a hora. No seu condomínio, no seu apartamento. É a hora da glória de Deus brilhar onde você está. Para que os seus vizinhos olhem e falem: ó, tem alguma coisa diferente ali naquela casa. Eu quero aquilo para mim. Certo, irmãos? Tem um ditado popular que diz que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta. Então, seja aquilo que você fala, seja aquilo que você prega. Se é o único Deus que você serve, que não seja só com a boca, que seja com ações, aonde você for. Que as suas ações mostrem que você é servo de Deus. E quando nós todos fizermos isso e nos convertermos dos nossos caminhos e nos arrependermos e fizermos todos os motivos, que é invocar, nos humilhar, orar, buscar e nos converter, aí nós vamos sair desse exílio. Isso é certo. Deus prometeu isso. Ele falou: então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar os pecados, orar a mim, eu ouvirei dos céus. Ele vai ouvir, vai perdoar os pecados e fazer a nossa nação, o nosso planeta prosperar novamente. Fará a humanidade prosperar. Mas quando nós nos dobrarmos e reconhecermos que nós fomos omissos, que nós fomos ausentes em muitas coisas e que nós pecamos contra o Senhor, por não buscá-lo em primeiro lugar, por não invocá-lo, por não o considerarmos o maior de todos, acima dos políticos, acima dos nossos pais, dos nossos chefes, dos nossos empresários, de qualquer coisa, do nosso pastor. Deus tem que estar acima de tudo. Só quando colocarmos Deus acima de tudo e reconhecermos que não somos nada sem Ele, é que Ele vai agir a nosso favor. Então esses são os motivos, irmãos, que vão nos tirar dessa quarentena. Era isso que eu queria trazer para os irmãos refletirem. E eu espero que os irmãos reflitam isso não só hoje, mas durante os próximos dias que virão, para que os irmãos possam ver a glória de Deus movendo o espiritual nessa nação e a gente poder finalmente voltar à nossa vida normal. Amém? É isso. Amém. As pessoas entraram aí depois, né? A minha mãe, eu vi que entrou depois, né? Em seguida deliada já, minha sogra. Meu sogro tá aí, Gisele Birajara também. Eu vi que, eu não sei se ela ainda tá aí, mas Gisele tá aí também. Missionária lá na África, né? Com a esposa e a sua filha, a família. São missionários lá, que Deus abençoe grandemente. Também deve estar difícil a situação, né? Que se pra nós está. Em todo o mundo tá bem difícil, né? Que Deus abençoe grandemente. E eu acho que é isso por hoje. Isso é tudo, né? Geralmente eu começo com louvor e depois finalizo com louvor, mas hoje tá meio difícil aqui o negócio.
Mesmo tomando água, a garganta aqui tá cooperando muito não. Mas já teve uma canção de entrada, né? Adorador por excelência. Eu repito, que sejamos adoradores da melhor forma que pudermos. Não é porque canta melhor, toca melhor, não é dessa forma. Porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não adianta ser só da boca para fora. Como Jesus falava, meu povo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas que a gente começa a louvar aqui dentro, a adorar o Senhor. Paulinha. Eu falando um pouco que entrou e Paulinha, eu. Minha amiga aí de Mossoró, Deus abençoe, viu? Você e Yuri aí, casal abençoado. E a gente se despede por aqui. Mais uma vez, obrigada, pastor Pedro Guia, Kaline Guia, né? Que vocês possam melhorar. A situação aí também não tá fácil de saúde, mas com certeza Deus vai abençoar e vocês vão ficar bons, pra glória de Deus, né? Irmãos, então só reforçando, eu quero que os irmãos reflitam, certo? Esse vídeo vai ficar gravado aí no YouTube. Se você tá no YouTube assistindo a gente agora, não se sinta excluído, a gente sempre faz live, certo? Vocês podem consultar lá na nossa fanpage do Facebook. Se você está no Facebook agora nos vendo ao vivo, compartilhe esse link, né? Compartilhe esse vídeo para alguma pessoa que você queira que essa palavra chegue, certo? Então, espalhe a mensagem do Senhor, faça com que o Senhor seja conhecido e que a nossa nação venha, como eu falei, se converter ao nosso Deus, para que a gente possa buscar a presença do Senhor. Então curta, dá uma força, porque quando você dá um like aí também no YouTube, faz com que esse vídeo ganhe mais visualização na plataforma e assim mais pessoas venham assistir esse vídeo. Então, se você está no YouTube, deixa o seu like. E se você está no Facebook, compartilha. Compartilha nos grupos, compartilha no WhatsApp, compartilha aí com o pessoal, faça com que o pessoal também assista e seja abençoado para a glória de Deus. Quem não pôde ver hoje, vai poder ver mais tarde, certo? E que vocês fiquem com a bênção do Senhor. E nós estamos orando aí pela família pastoral, que não está bem de saúde, mas nós cremos que todos eles estarão bem, estarão de volta para a glória do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jairton.